Olá pessoal, sou o coach Ricardo Ferreira e essa é a live Superação Profissional, toda segunda-feira às 20h30 aqui pelo Instagram. Vamos clicar aí nesse avião e convidar todo mundo para participar de mais uma live. Você que está assistindo pelo Instagram, né, pós ao vivo, Facebook e pelo nosso canal, pode adiantar essa parte, hein? Estou aqui convidando todo mundo da minha lista. Já vou chamar a nossa convidada. Boa noite, Bianca. Boa noite, Carol. Boa noite, Soumar Garcia. Boa noite, Fábio Araújo. O grande Fábio está com a gente aí. Vamos ver nossa convidada. Boa noite, professor Maurício Barbosa. Opa, nossa convidada chegou aí. Boa noite, Isabelle Carvalho. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão assistindo. Estão me ouvindo bem? Tranquilo, tá muito bom. Legal. Vamos lá, muito bem-vindo, Isabelle. Bem-vindo a todos vocês a mais uma live Superação Profissional. Grande Bianca está com a gente. Pessoal, clica aí nesse coração se você já convidou todo mundo. Você já convidou aí pelo avião, clica nesse coração que o Instagram potencializa a nossa live, tá? Boa noite, Graciele, muito bom ter você com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Manuel, da Alto Vila, lá do Rio de Janeiro, da Vila da Penha. Boa noite, Vivi. Já falei aqui, professor Maurício Barbosa, da Faculdade Universo, aqui de Niterói, está com a gente também. Vamos lá, gente. Nossa convidada já está aqui com a gente, né? E você está participando da live Superação Profissional. Eu sou o coach Ricardo Ferreira e quero ajudar você a inovar, criando novas estratégias para atingir novos resultados, resultados mais elevados. Por isso, saia da inércia e inove. Isso é superação. Isabelle Carvalho, quem é você? O que você faz profissionalmente? Gostaria que você se apresentasse. Bom, boa noite a todos novamente, todo mundo que entrou agora. Tem alguns conhecidos meus também, queria dar um oi especial para todo mundo que está aqui, para quem eu não conheço também. Agradecer pelo convite, pela oportunidade. Falando bem rapidamente sobre quem eu sou, o que eu faço. Eu sou a Isabelle Carvalho, sou formada em Relações Internacionais pelo Unila Salle, que é uma universidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente eu faço mestrado em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, que é um consórcio entre a Unicamp, a Unesp e a PUC de São Paulo, essas três instituições. E eu também trabalho na Câmara de Comércio Brasil-China, e aí como especialista de novos negócios. Então, tanto minha vida acadêmica quanto minha vida profissional são voltadas para o mercado chinês. Eu estudo sobre investimentos chineses no Brasil, agora mais especificamente sobre empresas de tecnologia e inovação, né, startups. E no meu trabalho, o que a gente faz como todas as câmaras de comércio, né, o nosso trabalho é ajudar as empresas e instituições de ambos os países. Então, é um escopo muito abrangente, a gente atua desde vistos e traduções e intérpretes até viagens para a China, né? Óbvio, quando a gente não está em um cenário de pandemia, mas a gente organiza matchmakings também entre empresas chinesas e brasileiras. Mais recentemente, a gente está com alguns projetos de pesquisa, né? Pesquisa de mercados, relatórios, tendências de mercados, né? Entendendo para onde que o mundo vai, principalmente na China, né? Que é o futuro da tecnologia e inovação, o futuro do comércio internacional.
Então, acho que é isso, é um pouco do que eu faço, do que eu tenho feito. Maravilha. É só isso, né, pessoal? Só isso que ela faz. Então, você que é gestor de empresa, gerente, você que atua em vendas, não é? Você que, ou seja, qualquer ocupação profissional, fica ligado, porque a Isabelle vai trazer dicas maravilhosas para todos nós que atuamos nos mais diversos segmentos, tá? Se você já clicou nesse avião, convidando todo mundo à sua lista, clica no coração agora aí direto, né, que o Instagram vai potencializar essa live superação profissional. Se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, você está na live certa, a live superação profissional. Isabelle, eu quero te fazer uma primeira pergunta nessa noite. Por que você quis trabalhar com o mercado chinês? Fala pra gente. Essa pergunta é muito interessante, porque a China meio que aconteceu na minha vida. E quando a gente para analisar, eu acho que isso tem mudado um pouco, mas pelo menos quando eu estava no ensino médio, meus amigos, né, e alguma pessoal da minha geração, a gente não estudava muito sobre China, sobre Ásia, né, Japão, Coreia do Sul, por aí vai. Então, meu primeiro contato com a China foi na graduação. Foi quando eu estudei, quando eu estava fazendo relações internacionais. A gente teve uma disciplina sobre leste e sudeste asiático. Então, a gente começou a entender um pouco a história dos países, né, do Japão, principalmente do Japão, da Coreia do Sul e da China. E eu lembro que enquanto eu estava estudando, eu estava gostando muito da história da China. E eu falei, nossa, isso é muito interessante, né? Tipo, pô, a China chegou muito rápido onde está hoje em dia, né? Segunda maior potência do mundo. E conseguiu isso em apenas cerca de 40 anos, né, desde a abertura econômica. E se a gente olhar para trás, né, nos anos 80, o Brasil era muito mais desenvolvido que a China, e hoje em dia, olha onde eles chegaram. Então, a gente tem muito que aprender com eles, né? É o maior parceiro comercial do Brasil também. E aí eu comecei a, né, pescar esses fatos e entender que era uma coisa muito relevante. E aí, nesse mesmo semestre que eu comecei a entender um pouco sobre a história da China, eu tive a oportunidade de começar a estagiar na Câmara de Comércio Brasil-China. Então, eu costumo dizer que não foi por acaso, né? Não sei quem acredita em o que aqui, mas, enfim, eu acho que era para ser, né? Foi no exato momento que eu estava começando a estudar sobre China, surgiu a oportunidade de trabalhar com China. Então, antes eu não sabia nada sobre o mercado chinês e aos poucos eu fui, né, tendo essa oportunidade de conhecer muito mais sobre a cultura do país, sobre a história, sobre a maneira de fazer negócios com a China, que é completamente diferente do que a gente está acostumado, né, do modelo ocidental, europeu e norte-americano. Então, a China aconteceu na minha vida. Por que eu quis trabalhar? Não teve um motivo X. Aconteceu e meio que eu descobri uma paixão dentro de mim, né? Um potencial, uma aptidão muito grande dentro de mim e que tem crescido ao longo dos anos. Maravilha, é isso aí. E ela vai trazer mais e mais desse potencial para a gente. Fica ligado aí na live. Eu sou o coach Ricardo Ferreira e a nossa convidada especial de hoje, Isabelle Carvalho, diretamente de São Paulo. Ela é especialista em novos negócios na Câmara de Comércio Brasil-China e mestranda em Relações Internacionais. Tá aqui a Catinha com a gente, Mazi Dantas. Boa noite, Catinha, mais uma vez. Elaine também com a gente. Paola, muito boa noite. Paola, obrigado por estar com a gente. Mônica da Alto Vila, lá na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Alto Vila Sonho Acessórios está com a gente. Maria Clara, Letícia, muito boa noite a todos vocês que estão na live Superação Profissional. Eu já tenho aqui uma dica para vocês muito especial. Dica do coach Ricardo Ferreira. Toda semana a gente solta 2 dicas especiais na nossa live. Mas antes eu tenho um recado. Olha só, Isabelle, todos vocês estão aqui participando da live. A partir de amanhã, terça-feira, através do Instagram, através do nosso canal do YouTube, começa uma série Café com Coach, tá? Eu vou trazer 4 vídeos e vou falar sobre as 4 características de um profissional de excelência, juntamente com meu amigo Fábio Araújo, da Eagle Training, que está aqui com a gente na live também. Fábio, grande parceiro, está com a gente fez essa parceria e começa amanhã. Tá? A gente vai trazer a primeira característica de um profissional de excelência. Eu já quero falar para você que característica é essa, tá? É a característica de um espírito empreendedor. Todo profissional de excelência tem um espírito empreendedor. Fica ligado amanhã, a partir das 8 horas da manhã, já vai estar disponível para todos vocês. E a primeira dica do coach Ricardo Ferreira para você, anote aí, tá?
A primeira dica para você que quer se tornar um profissional de excelência. A dica é essa. Alguns dizem que a vida começa aos 40, outros aos 50. Mas a verdade é que a vida começa quando nós decidimos parar de agradar aos outros, tá bom? Essa é a dica de hoje. Se você quer ser um profissional mais influente, tá? Acredito que a Isabelle ouviu de muita gente que é isso, fazer faculdade, estudar para quê? Não é melhor trabalhar direto, não é para que se capacitar tanto, não é depois você faz faculdade. Acredito que várias pessoas, né, falaram, Isabelle, um dia eu começo a fazer a faculdade. Ela já se formou, está fazendo pós, está fazendo, está acontecendo, e essa pessoa nem começou ainda, né? Então é isso aí, Isabelle. Segunda pergunta de hoje. Quais são as suas dicas para empresários, né, empresárias brasileiras que desejam fazer negócios com a China, né, mas não sabem? Fala pra gente. Não sei se foi só para mim, mas deu uma cortada na pergunta. A pergunta é essa: quais são as suas dicas para empresários e empresárias brasileiras que desejam fazer negócios com a China, mas não sabem como fazer? Tá, essa é uma ótima pergunta também. Inclusive, né, através da Câmara de Comércio, a gente dá muitos workshops sobre como fazer negócios com a China. Porque, como eu falei, né, agora há pouco, é uma cultura comercial completamente diferente da cultura ocidental, norte-americana, europeia, da cultura que a gente está acostumado, né, que a gente foi ensinado desde pequena, né? Desde pequena a gente vê coisas dos Estados Unidos, né, porque tudo na Europa é bom, e a gente não está acostumado com as coisas da Ásia, né, do Oriente Médio. Então, acho que o primeiro passo é a gente estar aberto, né? Existe muitos preconceitos em relação à Ásia, ao Oriente Médio, à África e a outros continentes que a gente tem como verdade, né, absoluta, quando não é. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente estar aberto a, pelo menos, entender um pouco sobre a cultura do outro país, seja ela a Índia, a China, o Japão, sei lá, Emirados Árabes, o que for, né? Então, eu falei, né? A gente faz muitos workshops sobre cultura comercial. Então, a gente explica o que fazer e o que não fazer. Então, por exemplo, na China, o número 4, você não pode... Tem prédios na China que não tem o número 4. Ele pula direto do 3 para o 5º andar. Então, por que isso? Porque o número 4 na China significa morte, remete, né, ao fim da vida. Então, eu acho que os chineses é um dos povos mais supersticiosos que eu já vi. Então, nesses detalhes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai presentear um chinês, né? Eles não gostam também de receber relógio de parede, porque a pronúncia, né, no chinês remete também ao fim da vida, ao fim daquela amizade que você está presenteando. E eles adoram presentear. Eu sempre falo isso. Se você vai fazer uma reunião com uma empresa chinesa, com uma delegação chinesa, então, ou você vai lá ou você vai receber eles aqui, eles vão trazer, vão levar presente para você. Então, tenham presentes em mãos também para dar para eles. Eles são muito cordiais, né? Então, a hierarquia lá ela é muito verticalizada. Primeiro você cumprimenta o chefe ou a chefe da delegação. Você segue a hierarquia, né, dos cargos quando você vai cumprimentar as pessoas que estão chegando na reunião. Então, e isso assim vai desde empresas até nível governamental. Então, o presidente da China, né, o Xi Jinping, ele não chegou lá onde ele está hoje simplesmente sendo presidente, né? Ele seguiu uma hierarquia para estar onde ele está hoje. Então, eu acho muito interessante a gente, pelo menos as empresas brasileiras que querem fazer negócio com a China, e devem fazer, né? Porque, como eu falei no início, a China é o futuro, né? Por diversos motivos, eles precisam, né, ter essa cabeça aberta e entender esse lado cultural que é muito forte. É uma cultura milenar, né? São mais de 5.000 anos de história. Enquanto a gente é um jovem aqui, o Brasil tem, sei lá, 500 anos, a gente está começando a saber o que é vida, o que é mercado, o que é viver no mundo agora, né? Maravilha, maravilha. Então é isso aí, gente. Você vai fazer qualquer negócio, né? Na China tem que saber, mas Isabelle, não só na China, né? Se você vai para determinados lugares do Brasil, tem as suas particularidades, né? Qualquer nação do mundo tem as suas particularidades. Qualquer estado, não é? Às vezes até municípios dentro do mesmo estado tem as suas particularidades. E tudo que você está falando tem um princípio na boa comunicação, né? Se eu vou me comunicar, eu tenho que conhecer bem o meu receptor. Não é verdade? Sim, olha, está com a gente aqui. Oi, pode Não, falar. eu só ia falar que tem algumas
peculiaridades, e aí dando dicas, porque eu não sei, as pessoas que estão assistindo aqui, eu não sei de onde elas são, qual ramo elas são, se são de comércio exterior, se importam de algum país já, mas enfim, é bem interessante tentar prospectar esses produtos, se tiver alguém aqui que já trabalha com isso, né? Na China também, porque realmente, com certeza, vai ter uma oferta muito mais barata. Ah, com certeza. É isso aí. Está com a gente o Olivete da Tweed. Muito boa noite, Olivete está com a gente, grande profissional. Thalita, diretamente de São Paulo, está com a gente. Olha, quem eu vi aqui fez uma colocação, eu quero destacar aqui, ó, que está diretamente da Austrália, a Mariana, a Mary Jane, que está aqui com a gente. Ó, ela botou, ó, acho que nos Estados Unidos os elevadores não têm o número 13. Também é superstição, tá? Eu não sei dizer não, mas é isso aí, ó. Tá? Se alguém souber aí, pode confirmar para a gente, tá? Pessoal, se você tem alguma pergunta, alguma colocação, coloca na tela que a gente vai buscar aqui interagir com vocês, tá? Tina Zardo botou aqui, ó, se permitir conhecer e entender novas culturas é essencial para a vida profissional e pessoal, tá? Letícia botou, interessante, essa eu não sabia. Maravilha, gente. Vamos lá, quem entrou aqui, Nácia, bem, a gente não dá para a gente identificar, né? Mas é isso. Pessoal, quero passar a primeira não, né? É a fala da celebridade dessa noite, a fala da celebridade da nossa live Superação Profissional. Ele, creio que a maioria que conhece John Maxwell, número 1 em liderança no mundo. Eu até brinco nos meus treinamentos, né? Que eu falo que eu venho depois dele, Isabelle. Né? Professor Maurício Barbosa, aí, gestor da parte acadêmica da Faculdade Universo, aqui em Niterói, sabe muito bem disso. Né? Se o John Maxwell é o primeiro no mundo, eu tenho que vir depois dele, tá tudo certo. E olha que fala incrível dele. Ele diz o seguinte, às vezes você ganha e às vezes você aprende. Inclusive, isso se tornou um livro de John Maxwell que eu indico a todos vocês. A fala dele essa noite é: às vezes você ganha e às vezes você aprende. Faça essa anotação aí que eu creio que vai fazer diferença na sua vida pessoal e profissional. Isabelle, mais uma pergunta para você aqui, ó. Como você lida com as diferenças entre as gerações, né, na sua empresa, na Câmara de Comércio Brasil-China? Tá. Em relação às gerações é muito importante. Eu falei na nossa outra live também que a gente teve, né, na outra vez, que a gente bateu um papo aqui. E por que eu falo, eu acho interessante falar sempre sobre gerações, né? Ainda mais que eu trabalho com cultura chinesa, meus chefes são mais velhos, eu tenho um chefe de uma geração muito diferente da minha, ele está na casa dos 80 anos, se não me engano. E tem outras pessoas... Quantos anos? Quantos anos? 80. Pô, que bacana, hein? E tem uns aí de 20, 30 que estão querendo já se aposentar, hein? Que exemplo. Ah, não, ele viaja o mundo todo com 80, 70 e pouco, quase 80 anos ainda, nada para ele. Mas tudo isso, assim, além dele, a gente também tem outras pessoas na faixa de 50, 60 anos, 30 e poucos na nossa equipe. Eu estou na faixa dos 20, vou fazer 25 esse ano. Então, eu acho muito importante sempre tocar nesse ponto de geração, porque, como eu falei anteriormente na outra pergunta também sobre preconceitos, ainda existe preconceitos muito grandes em relação à geração também. Então, eu posso ter, né, uma resistência para o meu chefe ter uma idade mais avançada e não aceitar, de repente, uma sugestão que eu tenho para dar. E ele pode ter também algum preconceito em relação a mim por ser mais nova e tudo mais. Então, eu acho que isso precisa ser quebrado, essa questão das gerações. A gente precisa ter um ambiente muito mais harmonizado e muito mais horizontal, né? Onde todo mundo consegue sugerir, onde todo mundo consegue, né, ter um ambiente aberto, do que um ambiente de crítica, né? De porque você é mais velho, porque você é mais novo, que não vale, né, a sua sugestão, ou eu não vou nem falar porque ele não vai aceitar, porque ele é mais velho que eu, ele é de outra geração, então ele não vai entender. Então, eu acho que isso precisa ser praticado dentro de todas as empresas, né? Não importa o ramo que você esteja, o seu cargo, você precisa ter dentro de você que tanto não tem problema nenhum você expor uma opinião, uma sugestão, quanto também o contrário, né? Você tem que estar aberto para receber de pessoas diferentes de você. Show, maravilha.
Olha aí, o Fábio colocou para a gente, ó. O Fábio Araújo, da Eagle Training. Nunca perdemos, aprendemos ou ganhamos. É isso aí. Essa é a visão, esse é o entendimento, né? Se a gente tem uma mente aí completamente transformada, né? Uma metanoia bacana, é desse jeito. Ó. A Mariana colocou para a gente diretamente da Austrália. Você pode falar sobre a questão da mão de obra na China ser tão desvalorizada? Ou estou equivocada? Boa pergunta, Mari. Isso, como eu estava falando de preconceitos e também de como que a China se desenvolveu ao longo dos anos, né? Desde os anos 80, a maior prioridade do governo chinês foi o desenvolvimento a qualquer custo. E a gente sabe nitidamente que custos foram esses, né? Custos ambientais, custos de mão de obra, a gente sabe tudo que foi feito para chegar aonde a China está hoje, né? E o país reconhece isso. Então, se a gente olhar quantas pessoas o país já tirou da pobreza, foram cerca de 700 milhões de pessoas que foram tiradas da pobreza extrema nos últimos 10 anos, se eu não me engano. E a renda do consumidor chinês, né, a renda das famílias chinesas tem crescido nos últimos anos, assim, exponencialmente. Tanto que a gente tem levado muitas empresas brasileiras para vender na China, não só porque é o maior mercado consumidor do mundo, né, tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, todas as empresas querem estar lá, mas porque o poder aquisitivo das pessoas, das famílias, tem aumentado muito. Então, você não está completamente errada nessa afirmação da mão de obra ter sido desvalorizada, mas os esforços recentes, na última década do governo chinês, né, para dar, né, condições para o seu povo, seja em qualidade de vida e também salários, têm sido assim, catastróficos, têm sido muito grandes. É isso aí. O professor Maurício colocou uma pergunta aí, eu já vou fazer essa pergunta do professor Maurício Barbosa, tá? Você que está entrando na live agora, eu sou o coach Ricardo Ferreira, tá? E nossa convidada especial de hoje, Isabelle Carvalho, diretamente de São Paulo. Ela é executiva da Câmara de Comércio Brasil-China e mestranda em Relações Internacionais, ok? Se você ainda não me segue no Instagram, é @coach Ricardo Ferreira. Sempre nós temos dicas incríveis para você. Ali, praticamente todos os dias, a gente tem sempre uma postagem bem relevante que agrega muito valor à sua vida profissional e também à sua vida pessoal. Isabel, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, eu quero falar para todos o seguinte: o gerenciamento de equipes de forma eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Inteligência emocional, saber fazer com que os relacionamentos interpessoais e intrapessoais sejam eficientes, avaliação da performance da equipe, né? Criação de um ambiente colaborativo ao invés de um ambiente competitivo, né? E muito mais. Tudo isso faz parte, né, da expertise de uma pessoa que lidera equipes. Isabelle Carvalho, o que você tem aprendido agora que você gerencia equipes? Fala para gente. Deu uma cortada de novo na hora da pergunta. Eu não sei se é só para mim. Então vamos lá. A pergunta é: o que você tem aprendido agora que você gerencia uma equipe? Tá, muito bem. Eu tenho aprendido tudo isso que você acabou de mencionar, né? Desde inteligência emocional, né? Feedback, de desempenho. A gente na nossa equipe, né? Eu não sei como que é para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, o que elas trabalham, mas na nossa empresa a gente conseguiu aplicar o home office e estamos até hoje. Então, uma das coisas que a gente fez foi começar a ter reuniões semanais, assim, 3 reuniões por semana. A gente tem uma reunião na segunda para definir as metas da semana. E aí a gente tem uma reunião individual com cada um ao longo da semana para ver como. Voltou. E aí, no final da semana, a gente tem também uma reunião final. Olha, o que a gente conseguiu fazer, quais foram os resultados da semana, o que a gente não conseguiu, o que a gente vai ter que dar um gás maior na próxima semana. E isso serve para o mês também. Então, todo final de mês ou todo início de mês, a gente vem com as metas do mês ou com os resultados do mês. Então, isso é um pouco do que eu tenho aprendido com liderar equipes e não só isso. Eu acho que tão importante quanto isso são as relações pessoais.
E é bem legal assim, a dinâmica que eu venho tido com o pessoal da minha equipe. Às vezes eles vêm conversar assim, sobre... Hoje mesmo uma menina veio conversar comigo pedindo dicas sobre o TCC dela. E é bem interessante assim, eles terem essa abertura de virem falar sobre questões pessoais, que mesmo sendo no dia a dia, assim, a gente não pode excluir que é um ser humano que está ali trabalhando com a gente. Então a gente não pode querer puxar deles 100%, né, as 8 horas que estão ali trabalhando pra gente, falar só de trabalho, 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 porque a gente sabe que, enfim, não vai ser tão eficaz ou tão prazeroso para a pessoa que está trabalhando também, como se ela sentir que ela tem abertura para falar, olha, hoje eu não estou legal por esse motivo, ou, você pode me ajudar, né, nisso aqui, no meu TCC, porque eu sei que você faz mestrado também, então você consegue me ajudar aqui, dar uma lida para mim. Então, enfim, essas trocas para além desse eixo exclusivamente profissional, entender que tem uma pessoa ali por trás, que ela é daquele jeito, por onde ela vive, pela família dela, pelo ciclo de amigos delas, e enfim, que essa é a condição dela, tem sido assim essencial para mim. Entender o limite de cada um, né? Entender a aptidão de cada um. E na minha empresa a gente tem um diálogo muito aberto. Então a gente consegue, né, semanalmente conversar. Olha, o que está funcionando, o que você está gostando de fazer, o que você não está gostando. Né? Várias pessoas na minha própria equipe, eu mesma, já mudei de departamento várias vezes, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas eu comecei como recepcionista lá, comecei servindo café, comecei atendendo telefone, então assim, nunca tive vergonha nenhuma de trabalhar, né? Comecei, na verdade, antes disso, comecei trabalhando em shopping, né? Vendendo óculos como vendedora, então minha avó sempre diz, trabalho não é vergonha nenhuma, e é verdade. Eu comecei então como recepcionista, depois fui mudando de cargos, trabalhei com eventos, trabalhei na área comercial, e agora tem essa equipe com a gente. E então tem sido uma experiência muito nova, assim, de muito aprendizado, de acordar diariamente e estar disponível tanto para prestar ajuda para essas, né, para essas pessoas da equipe, né, quanto também, né, assim, entender o limite de cada um e assim ajudar elas a atingir o objetivo profissional delas, né? A gente está aqui para isso. Eu sempre falo isso para elas. A gente que eu falo sou eu e meu chefe, né? A gente trabalha muito junto. A gente quer que vocês cresçam tanto quanto a gente quer crescer. Então, eu acho que é nesse caso. E você é exemplo desse crescimento, né? Só essa tua narrativa já mostrou que houve crescimento, podem se espelhar em você, não é verdade? Sim, eu falo muito isso com elas, porque agora a gente está numa equipe só de meninas, e aí tem o meu chefe, mudou bastante nesse último ano. Então eu falo bastante isso com elas, que a gente dá super abertura para elas explorarem o potencial delas, o que elas têm mais interesse de fazer, e que a gente quer vê-las crescendo tanto quanto nós. Então isso pra gente é a maior recompensa de todas. Eu quero que elas cresçam e tenham a oportunidade de ir para a China, como eu tive também, e é por aí, por esse caminho. Muito bom, muito bom. Eu quero aproveitar ainda dentro de toda essa perspectiva aí de colocações, inserir a pergunta do professor Maurício Barbosa, que ele colocou: apresente alguns desafios que você teve no seu trabalho. Então, você falou da sua trajetória, então, alguns desafios. Eu quero até te perguntar depois sobre a sua maior superação. Mas eu quero engatar também, é o seguinte, você falou sobre reuniões, não é? E eu observo que dentro das organizações há uma reclamação muito grande quanto a reuniões. E quando a gente chega, né, junto, né, começa a fazer uma avaliação do que está acontecendo, é porque são reuniões completamente sem propósito, né? A segunda reunião ou a terceira reunião, ninguém fala do que aconteceu na anterior, não se dá continuidade. Você tem sido bem-sucedida nessas reuniões, você tem dado uma direção correta, assertiva, para que as reuniões não seja aquele momento chato, enfadonho, que, poxa, o que vão falar hoje, né? Porque não se fala coisa com coisa, teve semana passada, teve atrasada, cada hora é uma coisa, se combina, não se faz, enfim, qual é a tua experiência? E não deixa de falar aqui para o professor Maurício Barbosa e para todos nós, né? Alguns desafios que você teve, né, no seu trabalho. Tá, em relação às reuniões, primeiro, a gente teve alguns desafios no início da pandemia, né, com o home office e tudo mais, a gente não sabia direito como que ia ser a dinâmica, mas a gente até que se conseguiu, né, contornar muito fácil e implementar alguns métodos
produtivos para todo mundo. E um deles foi essa de reunião, como tornar as reuniões mais produtivas, mais objetivas em primeiro lugar, porque assim, antes a gente perdia muito tempo em reunião, mais de 1 hora assim, fazendo reunião, e hoje em dia a maioria das reuniões dura cerca de meia hora só. E a gente começou a trabalhar por metas semanais, como eu tinha falado. Então, olha, essa semana a pessoa tal vai ser responsável por isso, 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 pessoa tal, isso, isso, isso. E a gente começou a dar, né, atribuir as tarefas de cada um por semana. E, além disso, a gente começou também com uma pauta das reuniões. Então, a gente organiza, né? Tem uma pessoa da nossa equipe responsável por anotar tudo que está sendo combinado nessa reunião de segunda-feira, que é no início da semana. E aí, ao longo da semana, né, geralmente terça ou quarta, a gente tem reuniões individuais para ver como que está o processo disso, como que está o processo de implementação dessas tarefas. E na sexta-feira, né, geralmente na quinta ou na sexta-feira, eu chego para as pessoas da minha equipe e pergunto, olha, eram essas as tarefas dessa semana. Se está com alguma dúvida ainda, tem alguma coisa que você não conseguiu concluir, porque se você não conseguiu me concluir, me avisa que eu te ajudo a fazer, a gente faz junto para entregar essa semana ainda. Então, o que eu sugiro, assim, para tornar as reuniões mais produtivas é ter uma pauta, ter muito nítido o que cada um da equipe tem que fazer, né? Seja na semana ou se vai fazer uma reunião a cada 2 semanas, enfim. Delimitar bem certinho o que cada pessoa da equipe vai fazer, ter uma pessoa para acompanhar isso também e no final da semana ver quais foram os resultados. Então, não é simplesmente, né, juntar todo mundo e isso ser esquecido, porque isso não funciona. Então, tem que ter um acompanhamento para ver se realmente, né, as metas da semana foram cumpridas. Muito bom. Show de bola. E a do Maurício, a do Maurício. A do Maurício foi da dificuldade, né? Acabei me perdendo aqui, deixa eu voltar aqui. Não, está tranquilo. Não é? Quais os desafios, né, que você venceu nesse processo? Nossa, foram muitos. Em relação ao meu trabalho... Dá um. Responde de forma objetiva aí. Dá um, pelo menos. Tá. Eu acho que um deles... É que quando eu entrei na empresa, a nossa equipe não tinha ninguém, era só eu. Então, eu fazia tudo. Eu fazia desde eventos que eu organizava sozinha, e organizar evento dá um trabalho absurdo. Quem já organizou sabe disso. Eu fazia pesquisa de fornecedores para os clientes, eu tirava visto. Então, assim, eu fazia de tudo para todo mundo. Então, eu acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei foi quando eu cheguei, eu ter feito de tudo, mas que hoje eu vejo que foi bom, porque hoje a gente tem uma equipe, eu consigo, né, orientar da melhor maneira todo mundo, porque eu já tive essa experiência de eu mesma ter feito no passado. É isso. Show, muito bom. Aí, professor Maurício, é isso aí, ó. Aprendendo sempre, se desenvolvendo sempre. Deixa eu ver aqui, Gabi Vieira está com a gente. Muito boa noite, Gabi. Deixa eu ver aqui, Lauane, muito boa noite. Sérgio Luiz da City Tour com a gente também, muito boa noite. Jackson Santos está com a gente, boa noite, Jorge, boa noite, Vicente Rangel, boa noite a todos vocês que estão na live Superação Profissional. Eu sou o coach Ricardo Ferreira e essa é a live Superação Profissional para você, com a nossa convidada Isabelle Carvalho, diretamente de São Paulo, ela é executiva na Câmara de Comércio Brasil-China. Se você ainda não sabe, eu já dei um recado especial, vou dar novamente. Amanhã, tá? No nosso Instagram começa a série Café com Coach. Tá? É uma série de 4 vídeos. Amanhã você vai ter o primeiro vídeo e é uma série que nós vamos falar sobre as 4 características de um profissional de excelência. Você não pode perder. Vou estar juntamente com meu amigo Fábio Araújo, né, da Eagle Training, que está aqui com a gente na live. Ok? Toda live nós temos um desafio, Isabelle, que a gente passa para todos aqueles que participam com a gente. E o desafio dessa noite é a seguinte, anotem aí, ó, o que a partir da live de hoje, dessa live, você vai fazer para se qualificar enquanto profissional. Esse é o desafio dessa noite, tá? O que a partir da live de hoje você vai fazer para se qualificar como profissional, tá? Você está recebendo aqui várias dicas da nossa parte, a Isabelle está colocando, né, a sua trajetória. Eu tenho certeza que você tem vários ingredientes para agregar a sua vida profissional e ampliar, né, negócios, ampliar o seu desenvolvimento, ser um vendedor melhor, um líder de equipe melhor, um profissional melhor, ok?
Deixa eu ver aqui se a gente tem algo, porque eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá, que a live está caminhando aqui, ó. Deixa eu ver, Vivian, boa noite, Vivian está com a gente. Boa noite, Kleber Rodrigues, grande Kleber, ele colocou aqui, o verdadeiro líder deve sempre estar junto de seus liderados, é isso aí. Kleber Rodrigues participou com a gente, Isabelle, nesses 2 sábados, no treinamento Líderes de Visão que nós fizemos aqui, tá, no cowork do Shopping Plaza Niterói. O Manuel da Autovila do Rio de Janeiro, Autovila Sonho Acessórios, perguntou aqui para você, Isabelle, é fácil entender o mandarim? Não, sendo muito todo mundo queria perguntar essa e o Manuel perguntou. Perguntou por todo mundo, né? Não é fácil, mas eu fiz 1 ano de mandarim, né, com a professora Xiao aí no Rio de Janeiro. Era um convênio que a gente tinha pela Câmara de Comércio e até o tema, o slogan do curso de mandarim dela é: o mandarim não é difícil, é diferente. Ponto. E é verdade, assim, porque se você for apresentar o português para um chinês, o português vai ser muito difícil, né? Enfim, diversas línguas são desafiadoras pra gente, mas não é impossível. E aí eu fiz 1 ano de curso, eu aprendi o básico do básico nesse 1 ano. Dizem que é cerca de 6 a 8 anos para você falar bem, assim, aprendendo aqui do Brasil, né? Não indo para lá e morando um tempo lá. Então, é uma língua muito diferente da nossa. Bastante diferente mesmo. São mais de, sei lá, 5, 6 mil caracteres. Não é fácil. Mas tem que estar aberto para aprender, né? Não, é isso aí. Tem que ter vontade, né? Eu acredito que tudo na vida, para a gente aprender, precisa ter vontade, né? E aí, algumas coisas são mais fáceis, outras nem tanto, né? Mas o esforço sempre compensa. O Fábio Araújo colocou para mais uma pergunta aqui, Isabelle, ó. Qual o passo a passo? Óbvio, você vai falar de maneira rápida, né? Se alguém quiser depois saber melhor, é só entrar no Instagram da Isabelle, seguir ela, falar com ela no direct. Ó. Ele botou qual o passo a passo para exportar um produto 100% nacional para o mercado chinês? Realmente precisaria de uma live separada só para ensinar a exportar para a China. Mas de maneira muito objetiva, tentando ser objetivo, na verdade, depende do produto, depende de várias coisas, né? Se for commodities, que é o mais comum aqui do Brasil, né? Geralmente a gente exporta, né, commodities. Então, frango, né, soja, milho, produtos brasileiros, café e por aí vai. Primeiro você tem que identificar o seu parceiro chinês, quem vai ser o seu potencial comprador. E aí precisa ser feita toda uma pesquisa de mercado para ver quem vai ser o parceiro ideal para o seu produto. Depois disso, antes de você fechar qualquer venda, você precisa fazer uma análise desse fornecedor, porque acontecem muitos casos de fraude. Então, tanto do Brasil para a China, quanto da China para o Brasil. Às vezes você vai exportar, o cara não pagou. Então, enfim, primeiro você tem que levantar meio que como se fosse um Serasa, né, da empresa chinesa, né, para ver toda a idoneidade da empresa, toda a saúde financeira. E aí você fecha o negócio diretamente com o cliente, né? E aí vai para a parte que é mais da logística, né, da exportação em si, para conseguir as licenças junto ao Ministério aqui brasileiro. Então, novamente, quem tiver dúvidas e quiser, né, se aprofundar um pouco nisso, pode falar comigo. Eu deixo meus contatos aqui depois, no Instagram, meu e-mail, e a gente troca uma ideia sobre isso. Não, maravilha. E a Câmara de Comércio Brasil-China, ela existe para isso, não é verdade? Isso mesmo. Ela existe para fazer essa intermediação. Então, quem está na live aqui, quem está assistindo pós ao vivo, é só entrar em contato com a Isabelle diretamente da Câmara de Comércio, ela vai viabilizar ao máximo para você. Okay? Até o Olivetti colocou aqui, ó, né? É fácil vender cosméticos para a China, né? Não muito. Então, na verdade, o consumidor chinês ele tem mudado muito, né? O hábito de consumo pelos cosméticos tem crescido bastante. Então, tem algumas empresas de cosméticos brasileiras que têm começado a vender para a China através do e-commerce, né? Porque a gente tem entendido também que a maneira das empresas entrarem lá na China atualmente mais forte, mais propensa a dar certo, é através do online, né? E não via distribuidor local. Mas sim, é possível vender os cosméticos para a China desde que você tenha todas as licenças internacionais possíveis.
para fazer a negociação e a exportação. Maravilha, maravilha. Vamos dar prosseguimento aqui, ó, que está avançando. Vai ter uma dica super especial para vocês nessa noite. Fique ligado, tem aqui as perguntas ainda para fazer para a Isabelle, tá? Essa é a live Superação Profissional. Eu sou o coach Ricardo Ferreira e nossa convidada especial de hoje, Isabelle Carvalho, diretamente de São Paulo, executiva na Câmara de Comércio Brasil-China. Isabelle, qual foi a sua maior conquista, né? Enquanto profissional, na sua vida profissional, qual foi a sua maior conquista? Eu acho que a maior conquista que eu tive foi ter conseguido ir para a China, né, em 2019. Foi, sem dúvidas, o momento que eu vi que todo o trabalho que eu estava fazendo estava, né, tendo um reconhecimento, que meus chefes estavam confiando em mim para ir para a China sozinha, com, sei lá, 22 ou 23 anos de idade que eu tinha na época. Representar a empresa para outras empresas chinesas, para autoridades governamentais e instituições muito renomadas na China. Então, foi um momento que, com certeza, eu tenho como um grande marco. Foi um desafio muito grande também, mas foi, sem dúvidas, a minha maior conquista. E se não fosse a pandemia, eu tenho certeza que eu teria ido outras vezes também, como a gente tem planejado viagens futuras. Então, acho que foi um primeiro grande passo que eu dei de confiança, assim, onde eu trabalho, e até para eu ver mesmo que o que eu estava fazendo estava tendo um grande reconhecimento. Show de bola, maravilha. Olha, o Fábio Araújo botou aqui, ó, top demais, boa, temos que conversar. Ó, já vai conversar com você aí, hein? O Manuel colocou aqui, ó, qual o principal objetivo do BRICS? Então, não sei se a pronúncia certa é essa, né? É isso mesmo. O BRICS é um grupo como o Mercosul, né, como a União Europeia, né, em níveis... Tá o Brasil, China, a Índia, não é isso? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São esses 5 países. Foi formado, não lembro o ano certinho, se foi 2008, 2010, por aí. E o objetivo é ter trocas, facilitar as trocas dentro desses países, né? Facilitar a cooperação dentro desses países. São países, são economias em desenvolvimento, são países que não são desenvolvidos, como os Estados Unidos e países europeus. Então, são países em desenvolvimento que quiseram se juntar, né, para ter mais poder de voz no cenário internacional, se é assim que a gente pode dizer, e pensar em ações conjuntas. Então, eu vou dar um exemplo agora na pandemia, né? Então, tinha ajuda mútua entre os países desse bloco, né? De doação de dinheiro ou de doação de medicamento, né? A China agora está entrando com um aporte muito grande para o Banco dos BRICS, que é o New Development, novo Banco de Desenvolvimento, que eu acho que a sede vai ser aqui em São Paulo. Então, enfim, é um bloco econômico como o Mercosul, como o NAFTA, né, os Estados Unidos, o Canadá e o México, como a União Europeia, como existe a ASEAN lá na Ásia. É só mais um bloco econômico que visa cooperação entre esses 5 países. Maravilha. Vai ver que por isso aí, já deduzindo aqui, eu sou meio matemático, meio lógico, né? Essa parceria também, além do Brasil e China, Brasil e Índia, com a questão das vacinas que estão chegando rápido, né? A parceria aí está caminhando a passos largos, né? Em tudo. Então, sim, que bom, é isso aí, é o que a gente deseja, porque eu acredito, Isabelle, que se não fosse a pandemia, né? Você falou, se não fosse a pandemia, você tinha feito isso, aquilo outro, né? Eu acredito que o Brasil hoje estaria numa colocação completamente diferente, né? Claro. O Brasil já tem sido exemplo, né, de sustentação econômica, a própria ajuda, né, que deu à população tem sido um exemplo para várias nações. Então, eu acredito muito no Brasil, acredito que a gente hoje já estaria num outro nível, mas acredito que ainda esse ano a gente vai chegar lá, a gente vai estar crescendo, né? Eu acredito também, inclusive no sábado eu tive na inauguração de mais uma loja, até postei nas minhas mídias, da Viva Bela Cosméticos, uma empresa que só cresce, cresceu na pandemia, está abrindo mais uma loja, não é? Então é isso, a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, que eu vou falar no vídeo amanhã, um espírito empreendedor. E eu conversei com algumas pessoas, né?
depois, lá na inauguração e à tarde eu estava no treinamento nosso líder de divisão, Isabela, eu falei algo que isso me marcou muito, né? A alegria da equipe, não só das gestoras da empresa, mas de toda a equipe que estava vivenciando aquela inauguração, ou seja, a empresa cresce, todos crescem, não é? A gerente que eu treinei há 2 anos, que é gerente de uma loja, que essa loja é próximo de outra, e é outra, vamos botar assim, é outra linha de produtos dentro da área de cosméticos. Então, essa gerente ela vai gerenciar a loja que estava gerenciando e essa nova, ela vai estar ali gerenciando as 2 lojas. E ela se capacitou há tão pouco tempo, né? Então, quando a pessoa tem vontade de aprender, é uma pessoa ensinável, quer crescer, não tem idade, não tem crise, não é? A pessoa está sempre crescendo e se desenvolvendo. Mas, Isabelle, fala para a gente, qual foi a sua maior experiência, tá? Na questão de superação profissional. Essa é a nossa live, né? Superação profissional. Qual é a sua maior experiência de superação? Eu acho... Opa, eu acho que em relação à superação profissional, a gente enfrenta todos os dias, né? Desde o momento que a gente acorda, a gente tem mini desafios diários, né? De acordar, levantar e saber que você tem uma responsabilidade com uma equipe, que você tem um comprometimento, seja numa reunião que você vai fazer com um cliente. Enfim, diariamente nós temos compromissos e desafios diários que a gente precisa superar. Se eu for listar não, se eu for novamente tentar ser objetiva aqui para dizer, reduzir a 1 ou 2 fatos assim que mais se configuraram como uma superação na minha profissão, eu diria que seria a viagem à China, né? Como eu falei, foi também a maior conquista, mas foi a maior superação de ter que viajar sozinha para o outro lado do mundo com 23 anos de idade. Eu acho que isso foi, sem dúvida, assim, ao mesmo tempo que a conquista, a maior superação, porque é uma responsabilidade muito grande que você carrega, desde você mesmo, assim, de se virar, de não saber... Estar num país que ninguém fala nem inglês, né? Você não consegue perguntar nada para ninguém, é bem desafiador mesmo, até você estar lá representando a empresa. Então, eu acho que foi esse fato e também, né, gerenciar uma equipe, porque, como eu falei no início, são pessoas que estão sob a minha responsabilidade, são pessoas que olham para mim assim, olha, a Isabelle, eu posso contar com ela para ela me ajudar nisso aqui. Então, eu preciso estar lá para motivar essas pessoas, para prestar, né, ajuda quando elas precisam, para prestar orientação e seja lá o que elas precisarem no momento. Então, eu acho que esses 2 foram os maiores das minhas superações profissionais. Maravilha, mas olha, o Manuel colocou aqui, ó, como é que você foi conhecer Macau? Macau, então, quando eu fui para a China, muita gente não sabe, inclusive eu deixo aqui de curiosidade para quem não sabe disso, Macau fica na China e foi uma colônia portuguesa, assim como nós, Brasil, né, Brasil e outros países, né, Angola, Macau, né, que é uma região que está localizada dentro da China, também foi uma colônia portuguesa. E em 2019 eu tinha organizado um evento aqui em São Paulo para uma delegação de Macau, que veio aqui lá da China, lá de Macau. Membros do governo e algumas empresas de tecnologia vieram para o Brasil para conhecer o ambiente de tecnologia aqui do Brasil, aqui de São Paulo. E aí eu organizei um evento para eles e a gente organizou algumas reuniões também com a Secretaria de Tecnologia aqui do Estado e outras ações. Então eles ficaram muito, muito felizes assim, com o resultado da viagem. A gente também levou eles para conhecer o polo tecnológico da USP. Enfim, fizemos algumas ações muito legais aqui para eles. E isso foi em março de 2019. Daí, em julho, né, alguns meses depois, eles contataram a gente de novo. Falaram que todas essas pessoas, né, que eles tinham contatado aqui no Brasil e também em Portugal, que eles fizeram uma viagem para Portugal, eles estavam levando para a China, lá para Macau, para conhecer Macau e fazer negócios e apresentar as empresas e conhecer, né, as pessoas do Ministério Econômico de Macau. Então foi bem legal, assim, foi uma troca muito, muito boa. E muita gente não conhece Macau, não sabe que foi uma colônia portuguesa, não sabe que é um polo de cassinos, que é maior que Vegas em faturamento. Então todo mundo acha que o centro mundial de cassinos é Las Vegas, mas não, é Macau. Então você entra lá, parece que você está realmente em Las Vegas, aqueles prédios enormes, os cassinos acontecendo.
E é bem legal, porque tem essa parte de cassino e tem a parte histórica. Que aí você tem a história de Macau, como que foi colonizada. Se eu não me engano, foi pelo tio do Pedro Álvares Cabral, pelo primo deles. Enfim, era uma família de colonizadores mesmo, né? Ó, Foram para lá, vieram para cá. família de conquistadores, então, né? Pois é. Família de conquistadores, né? Pois é. Então, é bem interessante. Foi assim que eu acabei indo para Macau, entendendo mais da história também, conseguindo, assim, falar para outras pessoas que nem conhecem, assim, nem sabem que ficam na China, nem sabem que foram colônia portuguesa. E aí Macau tem um esforço muito grande por ser um país não, né? Uma região de língua portuguesa, de fazer com que os países de língua portuguesa se unam. Então, por isso que eles levaram as pessoas do Brasil, de Portugal também, tem algumas iniciativas com Angola e com outros países de língua portuguesa. Então, é bem interessante. Show, maravilha. Ó. O Kleber Rodrigues colocou para a gente aqui, muito bom. A Mazi Dantas botou irado. Está com a gente também o Anderson Duarte, grande profissional, está com a gente aqui. O Manuel colocou, qual a relação de Taiwan com a China? Também precisaria de... Vamos lá, em um minuto, responde assim um minuto, que eu tenho mais uma pergunta aí poderosa para você e a gente está partindo aqui para o final. Ainda tem uma dica maravilhosa para todos aqui. Vamos lá. Também precisaria de uma outra live para falar sobre isso. Mas... Com certeza. Acho que todo mundo que participa da live de superação profissional tem que vir de novo, porque só tem gente competente aí, gente que agrega. Hoje em dia é uma relação não muito amigável, porque Taiwan quer a independência da China e a China alega que é um território chinês, quer ter soberania sobre esse território por questões históricas, que não temos tempo aqui de entrar agora a fundo, mas é uma relação complicada ainda. Em termos de negócios, não tanto, né? Business é business. A gente tem muitas empresas taiwanesas que fornecem diversos produtos para os nossos clientes, então não tem muita questão, não tem muito problema, não. É mais questão política, né? De tensão diplomática. É isso aí, ó. A Mary Jane, lá diretamente da Austrália, está falando aí, ó. Quando acabar essa live, já emenda outra. Termina não. Ó, tá aí, ó. Manuel colocou mente brilhante. Está com a gente também a grande professora Késia. Boa noite, professora Késia. Prazer te receber aqui na live Superação Profissional. Eu sou o coach Ricardo Ferreira e hoje a nossa convidada especial, diretamente de São Paulo, executiva na Câmara de Comércio Brasil-China, Isabelle Carvalho. Isabelle, fala pra gente. Quais dicas você... A gente já está partindo para o final aqui, gente. A gente tem uns 5, 6 minutos de live, tá? Mas ainda tem uma dica poderosa para passar para vocês. Quais dicas você daria para os profissionais que querem estar atualizados? Algumas dicas. O primeiro deles eu acho que muita gente sabe, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, muito evidente, que é estar online, né? Seja em WhatsApp, em redes sociais, em site, em lives, como a gente está aqui. Pô, peraí, deixa eu te interromper, Isabelle. Duas coisas que eu vou ter que te interromper. Primeira, hoje eu entrei até no Telegram para estar mais conectado aí, tá? Então agora o coach Ricardo Ferreira já está no Telegram. E eu quero fazer menção aqui da Ana Paula, não é? Ela atua no segmento de plano de saúde maravilhoso aqui na região, e ela colocou, maravilhoso ver uma jovem vencendo todas as atuais contradições e mostrando que idade é o único detalhe quando se quer superar. É isso aí, Ana. Muito obrigado aí pela tua participação. Show de bola. Continua aí, Isabelle. Não, legal. E até pegando esse gancho aí do Telegram, de estar conectado, né? A gente percebendo toda essa onda, né? Essa necessidade de estar cada vez mais conectado, a gente da Câmara mesmo lançou um núcleo de inteligência. Vou até deixar o Instagram aqui para quem quiser seguir, porque a gente fala sobre tecnologia e inovação em diversos setores. Então, no setor agro, como vender para a China no online, como que estão as vendas em live streaming na China, quais são as tendências de mercado lá, como que isso pode impactar o Brasil também. Deixa eu deixar aqui, pronto. Daí vocês podem seguir, quem se interessar. E, enfim, mas só para contextualizar que a gente também entrou, não é porque a gente é a Câmara da China que a gente
não tem que se atualizar. A gente é muito institucional, sim, né? A gente tem uma relação muito boa com os governos e tudo mais, por isso a gente precisa ser institucional, mas a gente está lançando esse novo hub, que é uma pegada mais informal e mais atualizada, né, sobre o mercado, é um diálogo mais aberto com as pessoas que querem entender mais de maneira objetiva sobre a China. Então, as dicas para as empresas e profissionais que querem se atualizar, né, além dessa de estar online, eu diria que também acoplado a isso é usar ferramentas de gerenciamento. Então, eu falei, né, de como que a gente faz um pouco as nossas reuniões, né, de organizar a pauta e tudo mais. Mas para onde vão essas pautas, né? Tipo, não é só fazer a pauta, chegou no final da semana e esquecer a pauta que ela existe. Não, vamos armazenar essa pauta, É isso aí. né? Aí acabou com a próxima reunião, né? Acabou com ela, acabou com a tua liderança. Pois é, não serve para nada. Então, assim, ter tudo compilado em algum lugar. Se vai ser no Google Drive, né? Na nossa equipe a gente usa o Bitrix 24, eu posso deixar o nome aqui também. E a gente também a gente testou usar o Trello, que é uma ferramenta de gerenciamento de projeto também. Todas são gratuitas, tá? O Bitrix ele é mais completo, a gente consegue usar como banco de dados também. E tem o SendPulse, que a gente usa para e-mail marketing. Então, para disparar newsletter, para disparar convite, né, de evento que a gente está fazendo, para divulgar alguma ação, a gente usa o SendPulse, que a gente dispara os e-mails. Então, esteja atualizado não apenas nas redes sociais, mas também nas ferramentas que você vai usar para gerenciar a sua equipe. Eu vou deixar o nome aqui dessas que a gente usa, caso alguém já use ou que eu tenha alguma dúvida. Tem o Slack também, que é mais de comunicação interna, tipo um WhatsApp que você divide por setores. Eu falei Trello, Bitrix e SendPulse. E isso, vai. Botei aí embaixo. E assim, para além disso, assim, quero estar atualizado, inglês super necessário, pelo menos uma pessoa na equipe que consiga falar de alguma forma, o que busca aprender, eu acho muito válido. Ouvir todo mundo, né? Aquilo que eu falei de uma hierarquia mais horizontal, colocar todo mundo na mesma mesa e, independente da idade, independente da geração, sentar e escutar as demandas, as sugestões, né? No final do ano agora a gente fez uma rodada assim, de sugestões do que a gente poderia melhorar para o próximo ano. Então, eu acho que isso é fundamental ter mensalmente ou a cada 2 meses, a cada semestre, não importa. Assim, escutar a equipe de vocês, não tirar essa visão de uma hierarquia verticalizada, né? De que eu sou o chefe, então eu tô com a razão. Não é isso, eu acho que todo mundo tem que estar na equipe para opinar também. Então, acho que essencialmente é isso. Show, muito bom, muito bom. A Mônica colocou aqui, Isabelle Carvalho, bateu palmas para você aqui, ó. Quero destacar que eu falei da Ana Paula, né? Ela atua no Memorial Saúde, você que precisa de um plano de saúde aí, de uma pessoa para te dar aquele suporte, é só falar com a Ana aí, tá? Ana 2006 é com ela. Botou aí show para vocês, a Isabelle está com a gente também. O Wallace Machado, que é do segmento de advocacia. Muito boa noite, Wallace. Bom ter você com a gente aqui. A Ana colocou grandes dicas. E falar em dicas, quero soltar aqui a última dica da noite. Anote aí. A gente já vai estar finalizando a nossa live, mas você não pode perder essa dica agora, tá? E eu quero, para você que chegou e não recebeu ainda esse recado, nosso recado especial para vocês da live de hoje, né, é que amanhã no meu Instagram começa a série Café com Coach. É uma série com 4 vídeos e nós vamos falar sobre as 4 características de um profissional de excelência. Voltando ao que a Isabelle falou aí, que na China não pode falar o número 4, se eu fizer, né, uns vídeos para a China com tradução, não pode ser 4 características, não pode ser 4 vídeos, né, Isabelle? É isso aí. Vai ter que ser diferente. Usa o 8. Vai ter que ser... Usa o 8, é o número da sorte. Na China é 8, que é o número da sorte? Bacana, bacana. As Olimpíadas que aconteceram lá foi em 2008, a abertura foi às 8h08 da noite, no dia 8/8/8. Olha aí que coisa. Então, amanhã, juntamente com meu amigo Fábio Araújo, da Eagle Training, a gente vai estar lançando o primeiro vídeo, tá? E o foco desse vídeo é o espírito empreendedor. Não importa em que empresa você atue, não importa a sua posição dentro da empresa, não importa nada. O que importa é que você entenda que você, como profissional, precisa ter um espírito empreendedor. E você vai ver o quanto isso está fazendo falta, tá, na sua vida.
E a segunda e última dica dessa noite para você que quer superar desafios e vencer. Anote aí a dica do coach Ricardo Ferreira. Antes que a gente finalize essa live, eu tenho que passar essa dica poderosa para você. Olha só, anote aí, ó. Não conte nada para ninguém antes de realizar alguma coisa. Eu vou repetir, hein? Não conte nada para ninguém antes de realizar alguma coisa. Ó, boca calada. Tenha atitude, faça acontecer. Depois que você realizar, que você conta para todo mundo. Gente, a gente está finalizando a nossa live, não é? Toda segunda-feira, às 20h30. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, Isabelle, novos momentos, novas demandas. Novas demandas, novas soluções. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco nessa noite e a nossa convidada especial, Isabelle Carvalho, diretamente de São Paulo, executiva na Câmara de Comércio Brasil-China e mestrando em Relações Internacionais. Isabelle, muito obrigado, um beijo, um abraço virtual para você e para todos que estão conosco, que participaram dessa live. Vai ficar gravado no nosso Instagram. Você coloca um comentário, curte, compartilha, tá bom? Mariana, diretamente da Austrália, muito obrigado por ter participado com a gente. Catinha, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Tá? Tá aqui o pessoal falando, muito obrigado por todos vocês. Kleber disse excelente live, não é? E é isso aí, ó. Ao som do Guerra nas Estrelas, que eu sou fã, e eu sei que a Isabelle também é, que a superação esteja com você, tá bom? Tem que superar tudo, inclusive a turma que joga nesse time aqui, tá bom? Obrigada. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira. Valeu, Beijo, pessoal. Isabelle. Obrigada. Abraço a todos. Até a próxima segunda. Tudo de bom. Valeu.